Era uma manhã comum de quinta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O movimento intenso de passageiros criava aquela atmosfera típica de um dos maiores terminais aéreos da América Latina. Famílias se despediam, executivos corriam para não perder seus voos, turistas tiravam selfies diante dos painéis de embarque. O cheiro de café recém-preparado se misturava ao aroma das lojas de perfume do Duty Free. Crianças brincavam enquanto seus pais conferiam documentos pela 10ª vez. Tudo parecia absolutamente normal, até que um som estridente cortou o burburinho habitual como uma lâmina afiada atravessando o papel. Era um latido. Não qualquer latido, mas aquele tipo de som grave, urgente e persistente que faz o coração das pessoas pularem dentro do peito. No meio do corredor principal que levava ao portão de embarque, um magnífico pastor alemão de pelagem escura e dourada começou a latir de forma incontrolável. Seus músculos tensionaram-se sob o colete azul marinho da Polícia Federal que vestia com orgulho. As patas dianteiras arranhavam o piso brilhante enquanto ele puxava a guia com uma força que surpreendeu até mesmo seu condutor. O sargento Roberto Mendes, um homem de 42 anos com 15 anos de experiência na unidade canina, segurava a coleira com ambas as mãos, plantando os pés no chão com toda a sua força. Thor, o pastor alemão, nunca havia agido daquela maneira. Suas botas de couro rangiam contra o piso polido enquanto ele era arrastado alguns centímetros para frente. Thor, quieto, senta, rapaz! A voz do sargento ecoou pelo terminal, mas o cão ignorou completamente o comando. Seus olhos estavam fixos em algo à frente, ou melhor, em alguém. Uma menina pequena, de não mais que 8 anos de idade, estava parada próxima à fila de segurança. Ela tinha cabelos castanhos claros presos em 2 tranças e usava um vestido azul claro com estampa de borboletas. Nos ombros, carregava uma mochila cor-de-rosa decorada com adesivos de unicórnios e estrelas brilhantes. Seu rosto, antes tranquilo, agora estava pálido de terror. Os olhos castanhos se encheram de lágrimas enquanto ela apertava as alças da mochila contra o peito, como se aquilo fosse sua única proteção contra o mundo. Por favor, eu não fiz nada de errado. A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro, engolido pelo barulho ao redor. Eu só tenho meus cadernos e meu ursinho. Por que ele está latindo para mim? Eu tenho medo de cachorro grande. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, deixando rastros brilhantes em suas bochechas rosadas. Os passageiros ao redor começaram a recuar, criando um círculo cada vez maior em torno da cena. Algumas pessoas pegaram seus celulares para filmar, outras sussurravam teorias entre si. Uma senhora idosa segurou a bolsa com mais força, afastando-se discretamente. Um homem de terno comentou com a esposa: "Será que a menina está trazendo algo proibido? Mas é só uma criança." Outros balançavam a cabeça, confusos e preocupados. A tensão no ar era palpável, densa como a umidade antes de uma tempestade de verão. O sargento Roberto sentia o suor escorrer pela testa. Thor não era um cão qualquer. Ele havia sido treinado nas melhores instalações do país. Passara por simulações com explosivos, drogas, armas e diversos tipos de ameaças. A tensão no ar era palpável, densa como a umidade antes de uma tempestade de verão. O sargento Roberto sentia o suor escorrer pela testa. Thor não era um cão qualquer. Ele havia sido treinado nas melhores instalações do país. Passara por simulações com explosivos, drogas, armas e diversos tipos de ameaças. Em 7 anos de serviço ativo, Thor tinha um histórico impecável. Ele já havia encontrado mais de 50 quilos de cocaína escondidos em malas de fundo falso, detectado material explosivo em uma operação conjunta com a Receita Federal e até localizado uma criança perdida durante um caso de sequestro no próprio aeroporto. Mas nunca, em toda a sua carreira, Roberto viu Thor reagir com tamanha intensidade. O pastor alemão não estava simplesmente alertando, ele estava desesperado. Seus latidos vinham em sequências rápidas e agudas, intercalados com rosnados baixos que faziam seu peito vibrar.
A cauda estava completamente rígida, apontando para trás como uma flecha. As orelhas estavam eretas, girando ligeiramente para captar cada som ao redor. Seu focinho tremia enquanto farejava o ar freneticamente, narinas dilatadas captando moléculas que nenhum ser humano jamais poderia perceber. Roberto ajoelhou-se ao lado do cão, colocando uma mão firme em seu dorso. — O que foi, Thor? O que você está sentindo, companheiro? A voz dele era baixa, apenas para o animal ouvir. Thor virou a cabeça brevemente para o sargento, como se estivesse tentando comunicar algo urgente, e então voltou sua atenção para a menina. Desta vez, ele deu 3 latidos curtos e secos, o sinal específico que haviam treinado para indicar perigo iminente de alta prioridade. O coração de Roberto acelerou. Aquele sinal significava algo sério, potencialmente fatal. Ele fez um gesto rápido com a mão e imediatamente outros agentes da Polícia Federal começaram a se aproximar. 2 homens e uma mulher, todos uniformizados, criaram um perímetro de segurança ao redor da menina e do cão. A agente Patrícia Ferreira, uma mulher de 36 anos com cabelos pretos presos em um coque impecável, aproximou-se da criança com as mãos levantadas em um gesto pacificador. — Olá, querida, qual é o seu nome? Sua voz era suave, maternal, tentando acalmar a situação. A menina soluçou antes de responder. — Beatriz. Meu nome é Beatriz Silva e eu tenho 8 anos. Eu não fiz nada de mal, tia. Eu juro pela minha mãe. Por favor, afasta esse cachorro de mim. Ele está me dando muito medo. A agente Patrícia sorriu gentilmente. Tudo bem, Beatriz. Ninguém está dizendo que você fez algo errado. O Thor, nosso cachorro, ele é muito bem treinado e às vezes ele percebe coisas que nós não conseguimos ver. Você pode me dizer o que tem na sua mochila? Beatriz fungou, limpando o nariz com as costas da mão. Tem meu estojo de lápis de cor, meus cadernos da escola, meu ursinho de pelúcia que se chama Docinho e algumas balas de goma que minha avó me deu ontem. Só isso, tia. Eu posso mostrar se você quiser. A menina começou a tirar a mochila dos ombros, mas Roberto levantou a mão rapidamente. Espere um momento, pequena. Não tire a mochila ainda. Vamos fazer isso com calma e segurança, está bem? Ele olhou para Patrícia e os outros agentes, fazendo um sinal discreto. Todos entenderam. O protocolo de segurança estava ativado. Enquanto isso, Thor continuava alerta, mas seus latidos haviam diminuído de intensidade. Agora ele apenas rosnava baixo, os olhos nunca desviando da mochila cor-de-rosa. Sua postura corporal gritava uma única mensagem. Havia algo errado com aquela bagagem, algo perigoso, algo que precisava ser investigado imediatamente. O sargento Roberto pegou seu rádio e falou rapidamente. Central, aqui é Mendes da unidade canina. Precisamos de scanner portátil no corredor B, próximo ao portão 17. Possível ameaça detectada por K9. Solicito também presença de supervisor e equipe de desarmamento. Código amarelo. A resposta veio quase instantaneamente através do aparelho. Recebido, Mendes. Equipe a caminho. Mantenham o perímetro isolado e aguardem instruções. Em questão de segundos, o movimento normal do aeroporto foi interrompido. Guardas de segurança começaram a desviar o fluxo de passageiros para outros corredores. Anúncios pelo sistema de som pediam calma e compreensão devido a um procedimento de segurança de rotina. Mas todos sabiam que aquilo não era rotina. A presença de um pastor alemão latindo desesperadamente para uma criança de 8 anos definitivamente não era algo que acontecia todos os dias. Beatriz tremia visivelmente agora. Suas pernas finas pareciam mal conseguir sustentá-la. A agente Patrícia se aproximou mais e colocou uma mão gentil no ombro da menina. Beatriz, querida, eu preciso que você seja muito corajosa agora, está bem? Ninguém vai te machucar. Você está segura conosco. Mas eu preciso que você me diga quem arrumou sua mochila hoje de manhã. A menina piscou, confusa com a pergunta. Foi minha mãe, tia Patrícia. Ela sempre arruma minha mochila quando a gente vai viajar. Por quê? Ela fez algo errado? Sua voz subiu em um tom de pânico. Minha mãe é uma pessoa boa. Ela trabalha muito e cuida de mim sozinha desde que meu pai foi embora. Ela nunca faria nada de ruim.
Patrícia apertou levemente o ombro da criança. Eu acredito em você, Beatriz. Tenho certeza de que sua mãe é maravilhosa. Mas às vezes coisas acontecem que nem as próprias pessoas sabem. Você entende? Naquele momento, uma equipe técnica chegou com um scanner portátil de raio-x, uma máquina compacta montada sobre rodas que poderia analisar o conteúdo de bagagens sem precisar abri-las. Roberto fez um gesto para que colocassem o equipamento próximo, mas não perto demais da menina. Ele não queria assustá-la mais do que já estava. Thor, percebendo a chegada dos técnicos, intensificou novamente seus latidos, desta vez acompanhados de pequenos pulos para frente, como se estivesse tentando alertar todos sobre a urgência da situação. Calma, Thor, bom garoto. Estamos cuidando disso. Roberto falou em tom firme, mas carinhoso. O cão obedeceu parcialmente, parando de pular, mas mantendo sua postura tensa e alerta. Um dos técnicos, um homem jovem de óculos e jaleco branco, aproximou-se de Roberto. Sargento, vamos precisar que a mochila seja colocada dentro do scanner. Podemos pedir para a menina fazer isso? Ou o senhor prefere que um de nós faça? Roberto olhou para Beatriz, avaliando seu estado emocional. A menina estava claramente aterrorizada, mas ainda mantinha algum controle. Ele decidiu que seria melhor ela participar do processo, sentindo que tinha algum controle sobre a situação. Beatriz, ele se agachou na frente dela, ficando na altura de seus olhos. Eu sei que você está com medo. Thor está latindo porque ele é treinado para proteger pessoas, e ele acha que pode haver algo na sua mochila que não deveria estar lá. Mas eu preciso da sua ajuda. Você consegue, bem devagar, tirar sua mochila e colocá-la dentro daquela máquina ali? Ele apontou para o scanner. É como aquela esteira que passa as malas na hora de viajar, sabe? Vai tirar uma foto do que tem dentro sem estragar nada. Beatriz assentiu lentamente, ainda fungando. Meu ursinho não vai se machucar? Roberto sorriu. Prometo que não. Seu ursinho vai ficar perfeitamente bem. Com movimentos trêmulos e hesitantes, Beatriz deslizou as alças da mochila pelos braços. A mochila cor-de-rosa parecia pesada demais para uma menina de sua idade. Roberto notou isso imediatamente. Ele próprio tinha uma filha de 9 anos em casa, a Laura, e sabia exatamente quanto pesava a mochila escolar dela. Esta estava claramente mais pesada do que deveria. A menina caminhou lentamente até o scanner, como se estivesse levando algo muito frágil, e depositou a mochila na bandeja designada. Assim que a mochila deixou as mãos de Beatriz, Thor deu um único latido alto e então se sentou, mantendo o olhar fixo no scanner. Era como se ele soubesse que sua parte do trabalho estava feita por enquanto, e agora cabia aos humanos confirmar o que ele já sabia. O técnico ativou a máquina e todos aguardaram em silêncio tenso, enquanto a imagem começava a se formar na tela do computador acoplado ao equipamento. E agora, antes de continuarmos com essa história incrível, eu queria fazer um pedido especial para você que está acompanhando até aqui. Se você está gostando dessa narrativa, se está curioso para saber o que acontece a seguir, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E me conta uma coisa, você já passou por alguma situação no aeroporto que te deixou nervoso ou apreensivo? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Adoro ler as experiências de vocês e saber que estamos construindo uma comunidade que valoriza histórias reais e impactantes. Agora, vamos descobrir juntos o que havia naquela mochila cor-de-rosa. A imagem na tela do computador começou a ganhar definição, linha por linha, pixel por pixel. Roberto, Patrícia e os outros agentes se aproximaram, focando intensamente no monitor. No início, tudo parecia normal. A silhueta de um ursinho de pelúcia era claramente visível, assim como o que pareciam ser cadernos empilhados e algumas embalagens que provavelmente eram as balas de goma que Beatriz havia mencionado. Mas então, na camada inferior da mochila, algo chamou a atenção de todos.
Havia estruturas retangulares finas, organizadas em camadas paralelas, criando um padrão que definitivamente não era natural. O técnico aumentou o zoom na região suspeita e ajustou o contraste da imagem. Senhor, ele disse em voz baixa, virando-se para Roberto. Estou vendo o que eu acho que estou vendo? Roberto franziu a testa, inclinando-se mais perto da tela. Seu estômago apertou. Ele havia visto suficientes imagens de raio-x ao longo de sua carreira para reconhecer quando algo estava deliberadamente oculto. Isso não são livros escolares, ele murmurou. Há uma camada falsa no fundo da mochila. Vejam aqui, ele apontou com o dedo para a tela. Essas linhas aqui são componentes eletrônicos, circuitos talvez, chips de memória. Estão organizados demais para ser coincidência. Patrícia cobriu a boca com a mão, seu rosto empalidecendo. Meu Deus, quem faria isso com a mochila de uma criança? O supervisor da equipe de segurança, capitão Marcelo Oliveira, um homem alto de 51 anos com cabelos grisalhos, chegou naquele momento. Ele olhou a tela rapidamente e seu rosto endureceu. Protocolo de contenção nível 2. Quero essa área completamente isolada. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. E alguém encontre a mãe dessa menina. Agora. Sua voz tinha aquela qualidade de comando que não admitia questionamentos. 2 agentes saíram correndo para cumprir a ordem, enquanto outros começaram a estender fitas de isolamento amarelas e pretas, criando uma barreira física entre a área de investigação e o resto do terminal. Beatriz observava tudo com olhos arregalados, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que era algo muito sério. Tia Patrícia, ela puxou a manga do uniforme da agente. Eu fiz algo errado? Vão me levar presa? Eu não quero ir para a cadeia. Eu tenho escola amanhã e prometi para minha professora que ia fazer a apresentação sobre animais marinhos. A inocência na voz dela partiu o coração de Patrícia. Ela se ajoelhou e abraçou a menina gentilmente. Não, querida, você não vai ser presa. Você não fez absolutamente nada de errado. Mas eu preciso que você seja muito, muito honesta comigo agora, está bem? Nos últimos dias, alguém mexeu na sua mochila? Alguém pediu para guardar algo para você? Algum estranho falou com você ou com sua mãe? Beatriz pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Não sei, tia. Tem tanta gente diferente no nosso prédio. Semana passada veio um homem consertar o chuveiro. Ele ficou na sala um tempinho esperando minha mãe pagar. Minha mochila estava lá no sofá. Roberto e Patrícia trocaram olhares significativos. Aquilo era uma pista importante. Você se lembra como era esse homem, Beatriz? Roberto perguntou suavemente. A menina encolheu os ombros. Ele era alto e usava um boné azul. Tinha uma barba bem grande e uns brincos pequenos na orelha. Ele cheirava a cigarro. Eu lembro porque eu não gosto de cheiro de cigarro. Minha avó diz que faz mal para a saúde. Roberto anotou mentalmente cada detalhe. Enquanto isso, o capitão Marcelo ordenou que sua equipe localizasse as câmeras de segurança do prédio onde Beatriz morava e solicitou as gravações dos últimos 7 dias. Cada segundo era crucial agora. Se alguém havia plantado dispositivos eletrônicos na mochila de uma criança, havia uma operação criminosa em andamento, e eles precisavam descobrir quem estava por trás disso antes que mais danos fossem causados. Thor permanecia sentado, vigilante, seus olhos castanhos brilhantes nunca deixando de observar a mochila cor-de-rosa agora dentro do scanner. Ele havia cumprido sua parte, mas seu instinto ainda gritava que o perigo não havia passado completamente. Um dos agentes retornou correndo ofegante. Capitão, encontramos a mãe. Ela está no 2º andar, na lanchonete. Estamos trazendo ela agora. Apenas alguns minutos depois, uma mulher de aproximadamente 35 anos apareceu correndo pelo corredor, escoltada por 2 agentes. Ela tinha cabelos castanhos até os ombros, estava vestida com calça jeans e uma blusa branca simples e carregava uma sacola de papel com sanduíches. Seu rosto estava vermelho de preocupação e confusão.
Beatriz, minha filha! Ela gritou assim que viu a menina. O que está acontecendo aqui? Por que vocês cercaram minha filha? Ela tem apenas 8 anos. A mulher tentou correr em direção a Beatriz, mas os agentes a seguraram gentilmente pelos braços. Senhora, por favor, acalme-se. Sua filha está bem e segura, mas precisamos fazer algumas perguntas, Patrícia disse em tom oficial, mas tentando manter a empatia na voz. A mulher, que se identificou como Mariana Silva, respirava rapidamente, claramente em pânico. Pergunta sobre o quê? O que minha filha poderia ter feito? Nós estamos indo visitar minha irmã em Recife. É apenas uma viagem familiar simples. Não entendo o que está acontecendo. Roberto se aproximou, mantendo distância respeitosa, mas postura firme. Senhora Silva, quando foi a última vez que a senhora verificou pessoalmente todo o conteúdo da mochila de sua filha? Mariana piscou, confusa. Eu arrumei a mochila dela ontem à noite. Coloquei os cadernos de colorir que ela gosta, o ursinho dela, algumas roupas extras e lanchinhos. Por quê? O que tem de errado com isso? Roberto apontou para o scanner. Nós encontramos itens que não deveriam estar ali, componentes eletrônicos sofisticados escondidos em um compartimento falso no fundo da mochila. A senhora tem conhecimento disso? O rosto de Mariana passou de vermelho para branco em questão de segundos. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu inicialmente. Então, ela balançou a cabeça vigorosamente. Não, eu não sei de nada disso. Eu nunca colocaria nada estranho na mochila da minha filha. Como isso foi parar lá? Patrícia conduziu Mariana para uma cadeira que alguém havia trazido rapidamente. Senhora Silva, nós acreditamos em você, mas alguém teve acesso à mochila de sua filha. Pode ter sido na sua casa, no caminho para cá, em qualquer momento. Nós precisamos que a senhora pense cuidadosamente. Nos últimos dias, alguém esteve em sua casa? Alguém demonstrou interesse incomum em sua viagem? Mariana segurou o rosto com as mãos, tentando pensar claramente apesar do choque. Tivemos o encanador semana passada, como Beatriz deve ter mencionado. Teve a moça que entrega correspondência. Ela sempre é muito simpática. Minha vizinha do apartamento ao lado veio pedir açúcar emprestado anteontem. Eu não sei. Meu Deus! Como isso pode estar acontecendo? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Minha filha poderia ter sido acusada de algo terrível. Ela poderia ter sido presa. Ela é apenas uma criança inocente. Beatriz, vendo sua mãe chorar, começou a chorar também e Patrícia precisou confortá-la simultaneamente enquanto Roberto e o capitão Marcelo se afastavam para conversar em particular. Isso tem o cheiro de uma operação de contrabando sofisticada, Marcelo disse em voz baixa. Usar crianças como mulas inconscientes não é novo, mas a tecnologia envolvida aqui sugere algo maior. Esses chips, se são o que eu acho que são, podem conter informações roubadas, dados criptografados, talvez até códigos de acesso. Precisamos saber o destino final dessas mercadorias. Roberto assentiu. A passagem é para Recife, mas isso não significa que seja o destino final. Alguém estaria esperando por elas no aeroporto. Alguém que saberia exatamente qual voo procurar, qual menina observar. Ele olhou para Thor, que continuava sentado mais alerta. Se não fosse pelo Thor, isso teria passado completamente despercebido. Esses componentes são pequenos o suficiente para não levantarem bandeiras vermelhas nos scanners normais. Só um nariz treinado poderia detectar os traços químicos específicos desses materiais. Marcelo colocou a mão no ombro de Roberto. Seu cão salvou essa menina de ser usada como ferramenta criminosa. Mas agora precisamos ir mais fundo. Quero que você e Patrícia conduzam um interrogatório completo com a mãe. Preciso de cada detalhe das últimas 2 semanas. Cada pessoa que entrou naquela casa, cada lugar que visitaram, cada conversa incomum. Enquanto Roberto e Patrícia começavam um interrogatório detalhado com Mariana, separando-a gentilmente de Beatriz para que a menina não ouvisse detalhes potencialmente perturbadores, a equipe técnica começou o delicado processo de abrir a mochila e extrair os componentes escondidos.
Usando luvas especiais e ferramentas de precisão, eles removeram cuidadosamente a camada de tecido que formava o falso fundo. Debaixo dela, organizados com precisão quase militar, estavam 19 pequenos chips de memória, cada um não maior que uma unha de polegar. Estavam embrulhados individualmente em folhas finas de material isolante e dispostos em pequenos compartimentos acolchoados para evitar danos durante o transporte. O técnico principal, um especialista em crimes cibernéticos chamado Dr. Henrique Campos, examinou os chips com uma lupa especializada. Isto aqui é trabalho profissional, ele murmurou. Estes não são chips comuns de mercado. Vejam as marcas aqui na lateral. São unidades de armazenamento de alta densidade, provavelmente com criptografia de nível militar. Cada um destes pode conter terabytes de informação. Estamos falando de valor de mercado negro na casa das centenas de milhares de reais, facilmente. O capitão Marcelo assobiou baixo. Então não estamos lidando com amadores. Isso é crime organizado de alto nível. Dr. Henrique assentiu gravemente. Exatamente. E tem mais. Vejam aqui. Ele apontou para marcações microscópicas em um dos chips. Estas inscrições indicam origem estrangeira. Estes chips foram fabricados na Ásia, provavelmente contrabandeados para o Brasil através de rotas internacionais. Alguém está usando nosso país como ponto de trânsito para dados roubados, potencialmente informações corporativas, segredos industriais, talvez até dados governamentais. A gravidade da situação ficou clara para todos os presentes. Não se tratava apenas de uma mochila com objetos suspeitos. Era uma peça de um quebra-cabeça muito maior, uma rede internacional de crimes cibernéticos usando crianças brasileiras como correios involuntários. Quantas outras Beatrizes já haviam passado por aeroportos carregando cargas similares sem que ninguém notasse? Quantos dados sensíveis já haviam sido transferidos dessa maneira? Roberto continuava o interrogatório com Mariana em uma sala separada. A mulher estava visivelmente abalada, mas cooperando completamente. O encanador, ela disse de repente, seus olhos se arregalando. Ele fez perguntas estranhas. Perguntou se eu viajava frequentemente, se tinha família em outros estados. Na época, achei que ele estava só sendo educado, fazendo conversa enquanto esperava o pagamento. Mas agora que penso melhor, ele estava especificamente interessado em saber para onde eu ia viajar nas próximas semanas. Roberto se inclinou para a frente. A senhora contratou esse encanador ou ele foi enviado por alguma empresa? Mariana franziu a testa, tentando lembrar. Foi uma indicação da síndica do prédio. Ela disse que ele era confiável e cobrava barato. Eu não lembro do nome da empresa dele. Ele só tinha um crachá com o primeiro nome. Acho que era Rodrigo ou Roberto, algo assim. Patrícia fez anotações rápidas. E a síndica, como ela conseguiu o contato desse encanador? Mariana balançou a cabeça. Não sei, mas posso perguntar a ela. Enquanto isso, no lado de fora da sala de interrogatório, Beatriz estava sentada em uma cadeira confortável, tomando um suco de laranja que um dos agentes gentis havia comprado para ela. Thor havia sido levado para perto dela e, surpreendentemente, a menina que antes tinha tanto medo do cachorro, agora acariciava sua cabeça suavemente. O pastor alemão havia se deitado aos pés dela, parecendo satisfeito e calmo agora que a ameaça havia sido contida. Ele é bonito, Beatriz disse timidamente para o agente que cuidava dela. Eu tinha medo porque ele latiu tão alto, mas acho que ele estava tentando me ajudar, né? O agente sorriu. Exatamente isso, pequena. Thor é um herói. Ele sabia que você estava carregando algo perigoso sem saber. Ele queria proteger você e todas as outras pessoas no aeroporto. Beatriz passou os dedos pelo pelo macio do cachorro. Obrigada, Thor, ela sussurrou. Thor levantou a cabeça e lambeu gentilmente a mão dela, fazendo a menina rir pela primeira vez desde que toda aquela situação começara. 2 horas depois, a investigação havia avançado significativamente. A equipe de Roberto havia conseguido rastrear o tal encanador através dos registros da síndica do prédio onde Mariana morava.
O nome que ele havia dado era falso, mas as câmeras de segurança do condomínio haviam capturado imagens claras de seu rosto. Essas imagens foram comparadas com bancos de dados criminais e em menos de 40 minutos houve uma correspondência. O homem era Fábio Augusto Pereira, 43 anos, com histórico de envolvimento em esquemas de falsificação de documentos e contrabando eletrônico. Ele havia sido preso 3 anos antes em Santa Catarina por tentativa de transportar equipamentos eletrônicos roubados para o Paraguai, mas havia sido solto por bom comportamento após cumprir apenas 18 meses de sentença. Agora estava claramente envolvido em operações ainda mais sofisticadas. Um mandado de prisão foi emitido imediatamente e equipes da Polícia Federal foram despachadas para o último endereço conhecido de Fábio. Mas Roberto sabia que homens como ele raramente ficavam em um só lugar por muito tempo. O capitão Marcelo recebeu uma ligação de um dos técnicos que estava analisando os chips de memória. Capitão, conseguimos acessar parcialmente o conteúdo de um dos dispositivos. São arquivos criptografados, mas nossa equipe de tecnologia identificou fragmentos de dados. Parecem ser esquemas arquitetônicos, plantas de prédios corporativos, códigos de acesso, informações de segurança. Isto aqui é espionagem industrial em escala massiva. Marcelo fechou os olhos brevemente, processando a informação. Identifique as empresas afetadas e notifique-as imediatamente. Alerte também a Agência Brasileira de Inteligência. Isto não é mais apenas uma questão policial, é segurança nacional. Enquanto essas providências eram tomadas, Roberto retornou à sala onde Beatriz aguardava. Ele se ajoelhou ao lado dela e Thor. Beatriz, eu quero que você saiba uma coisa muito importante. Você não fez nada. Na verdade, você foi muito corajosa hoje. Graças a você e ao Thor, conseguimos descobrir algo muito sério que estava acontecendo. E agora vamos poder ajudar muitas outras pessoas. Beatriz olhou para ele com seus olhos ainda levemente inchados de tanto chorar. Mas eu não fiz nada. Foi o Thor que descobriu tudo. Roberto sorriu e colocou a mão no ombro dela. Às vezes, ser corajoso é simplesmente estar presente e dizer a verdade quando as pessoas precisam ouvir. Você fez exatamente isso. E sabe de uma coisa? Você e o Thor agora são oficialmente amigos. Ele gostou muito de você. Thor, como se entendesse a conversa, balançou o rabo e deu uma pequena lambida no braço de Beatriz, fazendo a menina soltar uma risadinha genuína que aqueceu o coração de todos os presentes. Mariana foi finalmente liberada da sala de interrogatório, tendo fornecido todas as informações que possuía. Ela correu para abraçar Beatriz, segurando sua filha como se não quisesse soltá-la nunca mais. Minha filha, meu amor, me desculpe por tudo isso. Eu nunca imaginei que algo assim poderia acontecer. Nunca vou deixar ninguém estranho perto de você de novo. Beatriz se aconchegou no abraço da mãe. Não foi culpa sua, mãe. O homem enganou a gente. Mas agora está tudo bem. A polícia vai pegar ele. Patrícia se aproximou das duas com um sorriso reconfortante. Senhora Silva, infelizmente vocês não poderão fazer a viagem para Recife hoje. Vamos precisar que permaneçam disponíveis para mais alguns esclarecimentos nos próximos dias. Mas vamos providenciar todo o suporte necessário. Vocês receberão proteção policial até termos certeza de que estão completamente seguras. A organização criminosa que fez isso pode tentar entrar em contato e precisamos estar preparados. Mariana sentiu, ainda tremendo levemente. Eu entendo. Farei tudo o que for necessário. Só quero que minha filha fique segura. Naquele momento, o doutor Henrique Campos apareceu com novas informações. Capitão Marcelo, descobrimos algo importante. Conseguimos decriptar parte dos metadados dos arquivos. Estes chips estavam programados para serem entregues em Recife, sim, mas o destino final dos dados era internacional. Há evidências de conexões com um servidor na Europa Oriental. Estamos lidando com uma rede de espionagem que se estende por vários continentes.
Marcelo esfregou o rosto, sentindo o peso da responsabilidade. Quantas outras operações desse tipo podem estar acontecendo neste exato momento em outros aeroportos? Dr. Henrique balançou a cabeça. Impossível saber com certeza, mas baseado na sofisticação desta operação, eu diria que estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Eles escolhem famílias aparentemente comuns, especialmente mães solteiras em situação financeira delicada, crianças que não levantariam suspeitas. É um método covarde, mas eficiente. Roberto sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Como alguém poderia usar crianças inocentes dessa maneira? Ele olhou para Thor, que permanecia sentado ao lado de Beatriz como um guardião silencioso. Quantas outras crianças poderiam ter sido salvas se houvesse mais cães como Thor em serviço? Quantas ainda precisavam ser salvas? Ele fez uma promessa silenciosa naquele momento. Intensificaria o programa de treinamento canino, buscaria mais recursos, mais cães, mais agentes treinados. Não permitiria que outras famílias passem pelo trauma que Mariana e Beatriz estavam enfrentando. Enquanto o dia avançava para o início da tarde, o aeroporto lentamente voltou ao seu ritmo normal. O corredor onde tudo havia acontecido foi liberado, as fitas de isolamento removidas, os passageiros retomaram suas jornadas. Mas para todos os envolvidos naquele caso, nada seria exatamente como antes. A investigação estava apenas começando. Nos dias seguintes, a operação policial se intensificou dramaticamente. Fábio Augusto Pereira foi localizado em um hotel barato na periferia de Guarulhos, tentando organizar sua fuga para o Paraguai. Quando os agentes da Polícia Federal arrombaram a porta de seu quarto, encontraram não apenas Fábio, mas também 2 computadores portáteis, 3 telefones celulares com chips internacionais e uma lista impressa contendo nomes, endereços e horários de voos de 17 famílias diferentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Todos os nomes na lista eram de mães solteiras com filhos em idade escolar. A operação era ainda mais extensa do que qualquer um havia imaginado. Fábio foi preso sem oferecer resistência, mas manteve-se em silêncio durante as primeiras horas de interrogatório, exigindo a presença de um advogado. No entanto, quando confrontado com as evidências esmagadoras e informado de que seria acusado não apenas de contrabando, mas também de colocar em risco a segurança nacional e usar menores de idade em atividades criminosas, penas que poderiam totalizar mais de 20 anos de prisão, sua determinação começou a rachar. Na terceira hora de interrogatório, com seu advogado recém-chegado ao seu lado, Fábio finalmente começou a falar. Sua voz era cansada, derrotada. Eu não criei isso tudo sozinho. Vocês precisam entender. Eu só sou uma peça pequena. Há pessoas muito mais importantes envolvidas, pessoas com conexões que vocês nem imaginam. O delegado responsável pelo caso, Dr. Fernando Martins, um homem de 47 anos com 23 anos de experiência na Polícia Federal, inclinou-se para a frente. Então, nos ajude a chegar nessas pessoas importantes. Dê-nos nomes, localizações, métodos de contato. Quanto mais você cooperar, melhor será para você no final. Fábio olhou para seu advogado, que assentiu levemente. Tem um homem, conhecido apenas como o professor. Nunca o vi pessoalmente. Todas as comunicações eram feitas através de aplicativos criptografados, sempre mensagens que se autodestruíam depois de lidas. Ele coordena toda a operação. Ele tem contatos dentro de aeroportos, dentro de companhias aéreas, talvez até dentro de órgãos de segurança. Sempre parece saber como evitar detecção. Dr. Fernando trocou olhares com os outros investigadores na sala. O informante dentro dos próprios sistemas de segurança explicaria muitas coisas, incluindo como a operação havia permanecido sem detecção por tanto tempo. Continue, ele encorajou. Fábio suspirou profundamente. Meu trabalho era identificar alvos vulneráveis, famílias que precisavam de dinheiro, que não fariam muitas perguntas. Eu me disfarçava de prestador de serviços, eletricista, encanador, técnico de internet, qualquer coisa que me desse acesso às casas. Uma vez dentro, eu avaliava a situação.
Se a família estivesse planejando uma viagem, especialmente viagens interestaduais ou internacionais, eu reportava para o professor. Ele então decidia se valia a pena usar aquela família como correio. A frieza com que Fábio descrevia o processo de selecionar vítimas inocentes fez o estômago de vários investigadores revirar. E como os dispositivos eram plantados? Perguntou o Dr. Fernando. Dependia da situação, Fábio explicou. Às vezes, eu mesmo fazia durante a visita, aproveitando um momento de distração. Outras vezes, o professor enviava alguém para fazer um segundo contato, talvez oferecendo presentes para as crianças, mochilas novas, brinquedos. As pessoas aceitam de estranhos quando acham que estão recebendo gentileza. Outras vezes ainda, alguém da rede infiltrado no próprio aeroporto fazia a troca de última hora, substituindo bagagens legítimas por versões adulteradas. Dr. Fernando anotou tudo meticulosamente. Quantas operações você esteve envolvido pessoalmente? Fábio gaixou a cabeça. Nos últimos 8 meses, cerca de 32 famílias, mas nem todas foram usadas. Algumas viagens eram canceladas, outras vezes o professor decidia que o risco era muito alto. Das 32, acho que umas 23 realmente transportaram os chips. 23 famílias. 23 crianças inocentes usadas como mulas inconscientes. A magnitude da operação criminal era chocante. Enquanto isso, em outra parte do complexo da Polícia Federal, uma equipe especializada em crimes cibernéticos trabalhava freneticamente para rastrear as comunicações de Fábio. Os telefones celulares apreendidos em seu quarto de hotel foram conectados a sistemas forenses avançados. Embora muitas mensagens tivessem sido automaticamente apagadas, fragmentos de dados permaneciam armazenados na memória dos dispositivos. A técnica responsável pela análise, doutora Camila Nogueira, uma especialista em recuperação de dados digitais de 39 anos, trabalhou durante 16 horas seguidas, alimentada apenas por café e determinação pura. Finalmente, às 3 da madrugada de sexta-feira, ela conseguiu recuperar partes de uma conversa que havia ocorrido 3 dias antes da prisão de Fábio. As mensagens eram fragmentadas, mas suficientemente claras para fornecer informações valiosas. Próxima entrega confirmada. Voo 1847 para Miami. 5 unidades. Contato no destino confirmado. Pagamento será processado após confirmação de recebimento. Doutora Camila imediatamente levou a descoberta ao Dr. Fernando, que apesar da hora avançada, ainda estava no escritório, revisando depoimentos. Delegado, encontramos algo. Há uma operação planejada para daqui a 4 dias, um voo para Miami. Se agirmos rápido, podemos interceptar antes que aconteça. Fernando olhou para a tela do computador, lendo as mensagens recuperadas. Seus olhos brilharam com determinação renovada. Precisamos descobrir qual família está sendo usada desta vez e interceptar antes que cheguem ao aeroporto. Também precisamos coordenar com autoridades americanas para capturar o contato em Miami. Esta pode ser nossa chance de desmantelar pelo menos um segmento significativo da rede. Nas horas seguintes, a equipe trabalhou para identificar possíveis alvos. Usando as informações fornecidas por Fábio sobre o perfil das famílias escolhidas e cruzando com registros de passagens aéreas para Miami nos próximos dias, conseguiram reduzir as possibilidades para 7 famílias. Cada uma seria discretamente monitorada e contatada. Roberto Mendes, que havia tirado apenas algumas horas de sono desde o início do caso, foi designado para liderar uma das equipes de abordagem. Thor, é claro, estaria com ele. O pastor alemão havia se tornado uma celebridade dentro da corporação, com vários colegas parando Roberto nos corredores apenas para cumprimentar o cão-herói. Na manhã de sábado, 3 dias antes do voo para Miami, a equipe de Roberto identificou a família mais provável. Amanda Ferreira, 31 anos, mãe solteira de 2 filhos, uma menina de 7 anos chamada Sofia e um menino de 11 anos chamado Lucas.
Amanda trabalhava como caixa de supermercado e estava planejando visitar uma prima em Miami, uma viagem que estava economizando para fazer há mais de 2 anos. A última compra de passagens havia sido feita apenas na semana anterior e registros mostravam que um técnico de televisão havia visitado seu apartamento 4 dias atrás. Tudo se encaixava perfeitamente no padrão identificado por Fábio. Roberto e sua equipe se posicionaram discretamente perto do prédio de Amanda, aguardando o momento certo para fazer a abordagem. Eles não queriam assustá-la ou aos filhos, mas precisavam verificar as bagagens antes que a família partisse para o aeroporto. Quando Amanda saiu para fazer compras no mercado local, deixando as crianças com uma vizinha, Roberto viu sua oportunidade. Ele e Patrícia, acompanhados de Thor e mais 2 agentes, aproximaram-se do apartamento com cautela. Eles tinham um mandado judicial, mas preferiam fazer contato amigável sempre que possível. Roberto tocou a campainha e uma senhora de aproximadamente 60 anos abriu a porta, olhando com desconfiança para os uniformes. "Posso ajudar?" ela perguntou, segurando a porta apenas parcialmente aberta. Roberto mostrou sua identificação. "Boa tarde, senhora. Sou o sargento Roberto Mendes da Polícia Federal." Esta é a agente Patrícia Ferreira. Estamos investigando um caso relacionado à família que mora aqui. Não há nada de errado que eles tenham feito, mas precisamos falar com a senhora Amanda com urgência. É para a segurança dela e de seus filhos. A senhora, que se identificou como Dona Conceição, a vizinha que cuidava das crianças, ficou visivelmente preocupada. "Meu Deus, aconteceu algo com a Amanda? Ela acabou de sair para o mercado há uns 15 minutos. Patrícia tranquilizou-a rapidamente. Não aconteceu nada com ela, mas é importante que falemos o quanto antes. Podemos esperar aqui até ela voltar? E precisaremos verificar as malas que ela preparou para a viagem para Miami." Dona Conceição hesitou, mas algo na seriedade dos agentes a convenceu. Ela abriu a porta completamente. "As crianças estão assistindo televisão na sala. Não quero que fiquem assustadas." Roberto assentiu. "Entendemos perfeitamente." "Thor, meu parceiro aqui," ele apontou para o pastor alemão, "é muito gentil com crianças. Talvez possamos apresentá-lo a elas primeiro, tornar tudo menos formal?" A sugestão funcionou. Quando Sofia e Lucas viram um impressionante cachorro policial, seus olhos se iluminaram de excitação em vez de medo. Thor, sentindo a inocência das crianças, comportou-se perfeitamente, deixando que o acariciassem e até fazendo alguns truques simples que Roberto havia ensinado para ocasiões como essa. Enquanto isso, Patrícia, com a permissão de Dona Conceição, localizou as 2 malas médias que Amanda havia preparado para a viagem. Estavam no quarto dela, já fechadas e prontas para partir. Com cuidado, Patrícia abriu cada uma e começou a verificar o conteúdo sistematicamente. Roupas, produtos de higiene pessoal, alguns brinquedos para as crianças. Tudo parecia normal até que ela chegou à mochila escolar de Sofia, uma mochila roxa com estampa de princesas. Assim que a mochila foi colocada sobre a cama, Thor, que estava na sala, imediatamente levantou as orelhas. Ele latiu uma vez, um latido curto, mas urgente, e começou a puxar em direção ao quarto. Roberto deixou que ele fosse, seguindo logo atrás. Thor entrou no quarto e foi diretamente para a mochila, farejando-a intensamente antes de se sentar e dar 3 latidos consecutivos, o sinal de alerta que Roberto conhecia tão bem. "Encontramos", Roberto disse em voz baixa, seu coração apertando ao pensar em mais uma criança inocente sendo usada. Patrícia, usando luvas, abriu a mochila de Sofia e começou a examinar cuidadosamente. Livros de colorir, lápis, uma boneca pequena, um casaco de lã rosa. Então, seus dedos tocaram algo estranho no forro interno. Havia uma irregularidade, uma costura que parecia ligeiramente diferente do resto. Com delicadeza, ela usou uma pequena tesoura para cortar cuidadosamente a linha da costura. Por baixo do tecido interno havia outro compartimento, habilmente escondido, e dentro dele estavam 5 pequenos dispositivos de armazenamento de dados, cada um envolto em material protetor. Confirmado,
Patrícia falou para o rádio discretamente. 5 unidades localizadas, procedendo com protocolo de contenção. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Amanda entrou carregando 2 sacolas de supermercado. Ela congelou ao ver policiais federais em seu apartamento, seu rosto perdendo toda a cor. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, sua voz subindo em pânico. "Meus filhos, Sofia, Lucas!" Roberto imediatamente se adiantou, levantando as mãos em um gesto pacificador. "Senhora Amanda, seus filhos estão perfeitamente bem e seguros. Dona Conceição está com eles na sala. Mas precisamos conversar com a senhora sobre algo muito sério que envolve a segurança de sua família." Amanda deixou as sacolas caírem no chão, frutas rolando pelo corredor. "O que vocês estão fazendo no meu apartamento? Não entendo nada!" Patrícia saiu do quarto segurando a mochila de Sofia em uma sacola de evidência transparente. "Senhora Amanda, quando foi a última vez que a senhora verificou cuidadosamente esta mochila?" Amanda olhou para a mochila, confusa. "Eu arrumei ela ontem. Por quê? O que tem nela?" Roberto a guiou gentilmente para o sofá. "Alguém colocou dispositivos ilegais escondidos na mochila de sua filha. A senhora teve algum prestador de serviços em casa recentemente? Alguém que pudesse ter tido acesso às suas coisas?" O rosto de Amanda mostrou primeiro confusão, depois compreensão crescente e, finalmente, horror absoluto. "O técnico da televisão", ela sussurrou. "Ele veio consertar o problema no sinal. Ficou aqui quase 1 hora, porque disse que o problema era complicado. Eu estava fazendo almoço na cozinha. As mochilas das crianças estavam na sala. Meu Deus, ele mexeu nas coisas dos meus filhos." Roberto assentiu gravemente. "Nós acreditamos que sim. A senhora pode descrever esse técnico?" Amanda pressionou as mãos contra a boca, lágrimas começando a formar. "Ele era baixo, meio gordo, tinha um bigode grande e usava óculos grossos. Disse que se chamava Paulo e que trabalhava para a empresa de TV a cabo há anos. Parecia tão normal, tão confiável. Como eu poderia saber?" Patrícia sentou-se ao lado dela. A senhora não tinha como saber. "Essas pessoas são profissionais em enganar outros. Mas agora precisamos de toda a informação que puder nos dar. Ele deixou algum cartão de visita? A senhora tem algum registro do agendamento da visita?" Amanda balançou a cabeça, tentando pensar através do choque. "Eu liguei para o número que vem na conta da TV a cabo. Eles agendaram para quinta-feira passada. Deve estar tudo registrado lá." Roberto fez uma anotação. "Vamos verificar com a empresa. Há uma grande chance de que esse homem não fosse realmente funcionário deles, mas alguém que interceptou ou manipulou o sistema de agendamento." Nas horas seguintes, a história se confirmou. A companhia de TV a cabo não tinha registro de nenhum chamado para o endereço de Amanda, e nenhum técnico chamado Paulo trabalhava para eles. Alguém havia falsificado a identidade e enganado Amanda completamente. A descoberta com a família de Amanda confirmou que havia realmente outra operação em andamento. Mas agora, a Polícia Federal tinha uma vantagem crucial. Eles sabiam sobre a operação antes que acontecesse, e os criminosos não sabiam que haviam sido descobertos. Dr. Fernando organizou uma operação de vigilância massiva. A família de Amanda seria permitida continuar com seus planos de viagem para Miami, mas sob proteção e monitoramento completo das autoridades. Os dispositivos encontrados na mochila de Sofia seriam substituídos por réplicas idênticas equipadas com rastreadores GPS microscópicos. Quando o contato em Miami viesse buscar os chips, ele seria preso imediatamente e a rede criminal começaria a se desenrolar. Era um plano arriscado, mas potencialmente capaz de expor a operação internacional inteira. Amanda estava compreensivelmente apavorada com a ideia de usar seus filhos como isca, mesmo com toda a proteção prometida. Ela sentou-se na delegacia, segurando as mãos de Sofia e Lucas, que ainda não entendiam completamente o que estava acontecendo. "Não sei se consigo fazer isso", ela disse, sua voz trêmula. "E se algo der errado? E se eles descobrirem e fizerem mal aos meus filhos?" Roberto se ajoelhou na frente dela, falando com sinceridade absoluta. "Senhora Amanda,
Eu tenho uma filha. Eu entendo o seu medo completamente. Mas eu prometo, pela minha honra e pela vida do meu próprio filho, que não deixaremos nada de mal acontecer com Sofia e Lucas. Haverá agentes disfarçados em cada passo da jornada. No aeroporto daqui, no avião, no aeroporto de Miami. Vocês nunca estarão sozinhos, mesmo que não possam nos ver. E ao fazer isso, a senhora estará ajudando a proteger dezenas, talvez centenas de outras crianças que poderiam ser usadas da mesma forma no futuro. Amanda olhou para seus filhos, depois para Roberto, depois para Thor, que estava sentado pacientemente ao lado do sargento. Havia algo no olhar calmo e confiante do cachorro que a tranquilizou de uma forma que palavras não conseguiam. Está bem, ela finalmente concordou, sua voz mal acima de um sussurro. Vou confiar em vocês, mas se meus filhos correrem qualquer perigo... Roberto apertou gentilmente a mão dela. Não correrão, você tem minha palavra. Nos 3 dias seguintes, os preparativos foram intensos. Agentes federais foram posicionados estrategicamente em cada ponto da jornada de Amanda e seus filhos. 2 agentes disfarçados de turistas comuns foram alocados para o mesmo voo. Contatos com o FBI em Miami foram estabelecidos e uma operação conjunta foi planejada meticulosamente. Na manhã do voo, uma terça-feira ensolarada, Amanda e seus filhos chegaram ao aeroporto de Guarulhos. Eles pareciam uma família normal viajando para férias, mas Amanda estava visivelmente nervosa, seus olhos constantemente procurando pelos agentes que ela sabia que estavam por perto, mas não conseguia identificar. Sofia carregava sua mochila rosa, completamente alheia ao fato de que estava no centro de uma operação internacional. Lucas, sendo um pouco mais velho, havia sido informado parcialmente sobre a situação e instruído a agir normalmente, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e excitação de estar envolvido em algo tão importante. No portão de segurança, Thor estava lá com Roberto. Quando Amanda e as crianças passaram, Thor permaneceu calmo, não dando nenhum alerta, exatamente como planejado. Os dispositivos falsos com rastreadores não tinham o odor químico que Thor estava treinado para detectar. Para qualquer observador externo, incluindo possíveis membros da rede criminosa que pudessem estar vigiando, tudo parecia completamente normal. O voo decolou no horário e durante as 7 horas de viagem para Miami, Amanda mal conseguiu fechar os olhos. Ela manteve Sofia e Lucas entretidos com jogos e filmes, tentando agir da forma mais natural possível, mas seu coração batia acelerado a cada minuto. Os 2 agentes disfarçados, sentados algumas fileiras atrás, mantinham vigilância discreta, prontos para agir ao menor sinal de problema. O pouso em Miami foi tranquilo. Quando Amanda e as crianças passaram pela imigração americana e foram buscar suas malas, agentes do FBI já estavam posicionados por todo o aeroporto. Câmeras de segurança foram reprogramadas para focar especificamente na família. Quando saíram da área de desembarque para a área pública, entraram em um mar de pessoas segurando placas com nomes, motoristas de aplicativo, famílias se reunindo. Amanda procurou por sua prima, que havia prometido buscá-los, mas ela ainda não havia chegado. Mãe, estou com sede, Sofia reclamou, puxando a mão de Amanda. Pode comprar um suco para mim? Amanda estava prestes a procurar uma loja, quando um homem se aproximou. Ele era alto, de aparência latino-americana, usava jeans e uma camisa polo branca e carregava uma prancheta, como se fosse algum tipo de oficial do aeroporto. Com licença, senhora Amanda Ferreira? Ele perguntou em português com sotaque estrangeiro. Amanda gelou. Como esse estranho sabia seu nome? Ela não estava usando nenhuma identificação visível. Sim, ela respondeu cautelosamente. O homem sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vinda a Miami. Eu trabalho com serviços de transporte do aeroporto. Sua prima me enviou para buscá-la. Ela teve um problema com o carro e me pediu para ajudar. Se puder me acompanhar, tem uma van esperando lá fora. Tudo nele gritava perigo. Amanda sentiu seu sangue gelar, mas forçou-se a manter a compostura. Ela sabia que os agentes estavam assistindo. Este era o contato que estavam esperando.
Oh, que gentileza da minha prima, ela disse, tentando soar natural. Mas preciso primeiro levar minha filha ao banheiro. Ela está pedindo faz um tempo. Era o sinal combinado. Ir ao banheiro significava que o contato havia sido feito. O homem pareceu levemente irritado, mas manteve o sorriso forçado. Claro, sem problemas. Vou esperar bem aqui. Mas, por favor, não demore muito. O trânsito fica pesado neste horário. Amanda pegou a mão de Sofia e começou a caminhar em direção aos banheiros, Lucas seguindo logo atrás. Seus joelhos tremiam tanto que ela mal conseguia andar direito. Assim que viraram a esquina, fora da visão do homem, uma agente do FBI disfarçada de passageira comum se aproximou rapidamente. Muito bem, senhora Ferreira. Viu como funcionou perfeitamente? Agora vocês vão entrar no banheiro e encontrarão mais 2 agentes lá dentro. Elas vão acompanhá-los por uma saída lateral segura. Sua prima real já está esperando lá e vocês serão levados para um hotel seguro até que toda a operação termine. A partir de agora, podem relaxar. Fizeram sua parte perfeitamente. Amanda quase desabou de alívio, mas conseguiu manter-se em pé e seguiu as instruções. Enquanto isso, do lado de fora do banheiro, 8 agentes do FBI e 3 da Polícia Federal Brasileira, que haviam viajado no mesmo voo, estavam se posicionando discretamente ao redor do homem que aguardava. Ele esperou por 5 minutos, depois 10, começando a ficar visivelmente nervoso. Pregou o celular e fez uma ligação rápida, falando em espanhol baixo e rápido. Quando 15 minutos se passaram e Amanda não retornou, ele começou a andar em direção aos banheiros. Foi quando percebeu que estava cercado. Agentes surgiram de todas as direções, armas apontadas, gritos de FBI, mãos para cima, no chão, agora, ecoando pelo terminal. O homem tentou correr, mas foi derrubado em segundos, seu rosto pressionado contra o piso frio do aeroporto enquanto algemas eram colocadas em seus pulsos. Passageiros gritaram e se afastaram, filmando tudo com seus celulares. Em seus bolsos, os agentes encontraram 2 telefones celulares, documentos falsos e, mais importante, um pequeno dispositivo eletrônico projetado especificamente para copiar dados de chips de memória. Ele era um operador de nível médio na rede, responsável por coletar os chips trazidos pelos correios inconscientes e transferir os dados para servidores seguros antes de destruir as evidências físicas. Seu nome real era Miguel Santana, cidadão colombiano de 38 anos com histórico de crimes cibernéticos em 3 países diferentes. A prisão de Miguel foi apenas o começo. Os telefones apreendidos foram imediatamente conectados a sistemas forenses do FBI e especialistas começaram a extrair todos os dados possíveis. Dentro de horas, eles tinham identificado 17 contatos diferentes em 8 países. A rede era vasta, profissional e assustadoramente bem organizada. Nos dias seguintes, coordenando com autoridades policiais em Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Chile, Portugal, Espanha e Polônia, uma operação internacional massiva foi lançada. Batizada de Operação Guardião Inocente, resultou na prisão simultânea de 43 pessoas em 6 continentes diferentes. Apreensões incluíram mais de 200 dispositivos de armazenamento contendo dados roubados avaliados em centenas de milhões de reais, equipamentos de falsificação de documentos, computadores servidores usados para coordenar a rede e documentação que expunha dezenas de empresas e agências governamentais que haviam sido vítimas de espionagem. Era um dos maiores desmantelamentos de rede de crime cibernético da história. Em Guarulhos, Roberto Mendes assistiu às notícias sobre a operação bem-sucedida com Thor deitado a seus pés em sua casa. Sua esposa, Adriana, sentou-se ao lado dele no sofá, sua mão encontrando a dele. Você fez algo incrível, Roberto, ela disse suavemente. Quantas crianças você salvou? Quantas famílias foram protegidas porque você e Thor estavam atentos naquele dia? Roberto olhou para o pastor alemão, que dormia pacificamente após um longo dia de treinamento. Não fui eu, ele disse quietamente. Foi ele. Thor foi quem sentiu que algo estava errado quando ninguém mais percebeu. Ele é o verdadeiro herói.
Adriana sorriu. Vocês dois são. E é por isso que eu te amo, mesmo quando você passa noites em claro trabalhando nesses casos. Você faz diferença no mundo. Nos dias seguintes, histórias sobre a operação dominaram as manchetes de jornais em todo o país. Pastor alemão da Polícia Federal desvenda a rede internacional de crimes cibernéticos era o título em um dos maiores portais de notícias do Brasil. Fotos de Thor em seu colete azul marinho foram compartilhadas milhões de vezes nas redes sociais. Crianças de escolas de todo São Paulo enviaram desenhos e cartas para o cachorro-herói. E a Polícia Federal precisou criar uma caixa postal especial apenas para lidar com o volume de correspondências endereçadas a Thor. Beatriz Silva e sua mãe Mariana foram convidadas para uma cerimônia especial na sede da Polícia Federal em São Paulo. Era um evento organizado para reconhecer publicamente o trabalho da equipe que desmantelou a rede criminosa e para agradecer às famílias que, mesmo sem saber inicialmente, acabaram ajudando na investigação. Beatriz estava usando um vestido novo, azul com detalhes brancos, e segurava nervosamente a mão de sua mãe enquanto entravam no grande auditório cheio de oficiais uniformizados, jornalistas com câmeras e dezenas de outras pessoas. Mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa, ou melhor, um cachorro. Quando ela finalmente viu Thor sentado ao lado de Roberto no palco, seu rosto se iluminou com um sorriso enorme. "É ele, mãe! É o Thor!" Ela sussurrou alto o suficiente para que várias pessoas ao redor ouvissem e sorrissem. A cerimônia começou com discursos de autoridades explicando em termos gerais como a operação havia se desenvolvido e quão significativo era o impacto de desmanchelar aquela rede criminosa. O diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Augusto Meirelles, um homem distinto de cabelos completamente brancos e postura militar, falou com voz clara e autoridade. Graças à dedicação incansável de nossos agentes, à competência excepcional de nossos parceiros internacionais e especialmente à sensibilidade extraordinária de um animal verdadeiramente notável, conseguimos proteger inúmeras famílias brasileiras e estrangeiras de serem usadas como ferramentas inconscientes em crimes graves. Esta operação demonstra que a segurança pública não depende apenas de tecnologia e procedimentos, mas também da intuição, da dedicação e da parceria entre humanos e animais treinados para nos proteger. Senhoras e senhores, Roberto começou, sua voz um pouco nervosa no início, mas ganhando confiança. Senhoras e senhores, Roberto começou, sua voz um pouco nervosa no início, mas ganhando confiança. Eu trabalho com cães policiais há mais de 12 anos. Treinei com alguns dos melhores animais que este país já viu. Mas Thor, ele fez uma pausa, olhando para baixo para o pastor alemão que olhava de volta com seus olhos inteligentes e leais. Thor é especial de uma maneira que é difícil de explicar. Não é apenas seu treinamento, embora seja impecável. Não é apenas sua força ou sua coragem, embora tenha ambas em abundância. É algo mais profundo. É como se ele pudesse sentir, não apenas substâncias químicas ou objetos escondidos, mas intenções. Como se ele pudesse detectar o mal antes mesmo que se manifeste completamente. Roberto respirou fundo antes de continuar. Naquele dia no aeroporto, quando Thor começou a latir para uma menina de 8 anos, minha primeira reação foi de confusão. Thor nunca havia reagido assim antes. Mas eu confiei nele. E essa confiança salvou não apenas aquela menina, mas dezenas de outras crianças e famílias. Então, eu quero que todos aqui entendam algo. Thor não é apenas um cachorro policial. Ele é um guardião, ele é um protetor e ele é, sem dúvida, um herói. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram de seus assentos, a ovação continuando por vários minutos. Thor, sentindo a energia positiva na sala, latiu uma vez, forte e orgulhoso, fazendo a audiência rir e aplaudir ainda mais alto. Então veio o momento mais emocionante da cerimônia. Beatriz foi chamada ao palco junto com sua mãe. A menina subiu os degraus timidamente, seus olhos nunca saindo de Thor. Roberto se ajoelhou, colocando-se na altura dela. Beatriz, você se lembra do Thor?
Ela assentiu vigorosamente. Eu nunca vou esquecer dele. Ele me salvou. Roberto sorriu calorosamente. E ele tem algo para você. Um dos oficiais trouxe uma caixa embrulhada com papel colorido. Beatriz olhou para sua mãe, que assentiu encorajadoramente. Com dedos trêmulos, a menina abriu o presente. Dentro estava uma fotografia emoldurada de Thor, com uma placa pequena embaixo que dizia: "Para Beatriz, com admiração e respeito. Você foi muito corajosa. Seu amigo, Thor." Junto com a foto havia uma réplica em miniatura do crachá de Thor e um certificado oficial da Polícia Federal nomeando Beatriz como amiga honorária da Unidade Canina K9. Lágrimas rolaram pelo rosto de Beatriz enquanto ela apertava a foto contra o peito. Então, sem aviso, ela se jogou nos braços de Thor, abraçando o pescoço do grande pastor alemão. Thor, sempre gentil com crianças, permaneceu perfeitamente imóvel, deixando-a abraçá-lo quanto tempo precisasse. Não havia um olho seco no auditório. Jornalistas capturaram um momento em centenas de fotos que se tornariam icônicas nos dias seguintes. Mariana Silva também foi reconhecida por sua coragem em cooperar totalmente com a investigação, mesmo quando estava assustada e confusa. Ela recebeu um certificado de agradecimento e a garantia de que ela e Beatriz receberiam suporte psicológico gratuito pelo tempo que precisassem para processar o trauma da experiência. Amanda Ferreira e seus filhos, Sofia e Lucas, que haviam retornado do Brasil alguns dias antes, também estavam presentes na cerimônia. Amanda foi especialmente reconhecida por sua bravura extraordinária em concordar em participar da operação de vigilância que resultou na prisão de Miguel Santana e na exposição de toda a rede internacional. Não foi fácil, Amanda admitiu quando convidada a falar no microfone. Cada segundo daquela jornada para Miami, eu estava aterrorizada. Mas então eu pensava em todas as outras mães por aí, todas as outras crianças que poderiam ser usadas da mesma forma que quase aconteceu com meus filhos. E eu sabia que precisava ser forte, não apenas por Sofia e Lucas, mas por todas essas famílias que nem sequer sabem que estão em perigo. Sofia, agora carregando sua mochila roxa em uma sacola plástica porque não conseguia mais olhar para ela da mesma forma, aproximou-se timidamente de Thor. O cachorro, sentindo outra criança que precisava de conforto, aproximou-se dela e gentilmente encostou seu focinho em sua mão pequena. Sofia sorriu pela primeira vez desde que toda a aprovação havia começado, e aquele simples gesto de um animal compreensivo começou o processo de cura de que tanto precisava. Após a cerimônia oficial, houve uma recepção onde as famílias puderam conversar entre si, compartilhando suas experiências e formando laços baseados no trauma comum que haviam superado. Beatriz e Sofia rapidamente se tornaram amigas, prometendo manter contato e se encontrar regularmente. Suas mães trocaram números de telefone e falaram sobre formar um grupo de apoio para famílias que haviam sido vítimas de crimes similares. Sabe, Mariana disse para Amanda enquanto observavam suas filhas brincarem com Thor sob a supervisão cuidadosa de Roberto: algo de bom saiu de tudo isso. Nós não estamos mais sozinhas. Temos uma comunidade agora. Pessoas que entendem. Amanda concordou, limpando uma lágrima que escapou. E temos a certeza de que há pessoas boas no mundo, pessoas como o Sargento Roberto e a Agente Patrícia, e animais incríveis como Thor, que se importam o suficiente para nos proteger, mesmo quando não sabíamos que precisávamos de proteção. Nas semanas seguintes, a vida lentamente começou a voltar ao normal para todos os envolvidos. Beatriz retornou à escola, onde se tornou uma pequena celebridade por alguns dias antes que a atenção diminuísse e ela pudesse voltar a ser apenas uma criança normal. Amanda voltou ao seu trabalho no supermercado, mas com uma nova perspectiva sobre a importância de vigilância e cuidado com estranhos.
Sofia e Lucas continuaram suas vidas, mas com uma história extraordinária para contar quando crescessem. Fábio Augusto Pereira e Miguel Santana, junto com os outros 41 membros da rede criminosa que foram presos, enfrentaram julgamentos em seus respectivos países. As evidências contra eles eram esmagadoras e promotores de múltiplas jurisdições trabalharam juntos para garantir que sentenças apropriadas fossem aplicadas. Fábio, em particular, recebeu uma sentença de 18 anos de prisão por seu papel em usar menores de idade em atividades criminosas, contrabando de dispositivos eletrônicos e conspiração internacional. O homem conhecido apenas como o professor, o mestre por trás de toda a operação, permaneceu fugitivo por várias semanas. Mas a Interpol havia emitido um mandado vermelho internacional para sua captura, e agências de inteligência de 12 países estavam ativamente procurando por ele. A quebra finalmente veio quando um informante em Bucareste, Romênia, reconheceu um homem que correspondia à descrição fornecida por vários dos criminosos presos. Agentes da polícia romena, coordenando com a Interpol, invadiram um apartamento discreto em um bairro residencial tranquilo. Dentro, encontraram Leonid Volkov, um ex-programador russo de 46 anos que havia trabalhado para empresas de tecnologia legítimas antes de voltar suas habilidades para o crime. Ele estava cercado por múltiplos computadores, todos conectados a VPNs complexas e redes criptografadas. Quando preso, Leonid tentou manter sua fachada de inocência, mas evidências digitais nos computadores o ligaram conclusivamente a toda a operação de espionagem cibernética. Sua extradição para o Brasil foi solicitada pelo governo brasileiro, já que muitas das operações haviam sido coordenadas a partir de território brasileiro ou afetavam cidadãos brasileiros. Após meses de processos legais complexos, Leonid finalmente foi trazido para São Paulo para enfrentar julgamento. O caso dele se tornou um dos mais observados da década, estabelecendo precedentes importantes sobre crimes cibernéticos internacionais e o uso de menores em atividades criminosas. Durante seu julgamento, promotores apresentaram evidências de que a rede de Leonid havia roubado dados de mais de 200 empresas em 27 países, causando danos estimados em mais de R$1 bilhão. Informações roubadas incluíam segredos industriais, projetos de engenharia, dados financeiros confidenciais, informações pessoais de milhões de pessoas e até mesmo alguns documentos governamentais classificados. A magnitude dos crimes era difícil de compreender completamente. Leonid foi eventualmente condenado a 32 anos de prisão, a sentença mais longa já dada no Brasil por crimes cibernéticos até aquela data. Quando a sentença foi lida, ele não mostrou emoção, simplesmente olhando para baixo enquanto era levado da sala do tribunal. Para Roberto e Thor, a vida também continuou, mas com algumas mudanças significativas. A publicidade sobre o caso levou a um aumento substancial no financiamento para a unidade canina da Polícia Federal. Novos cães foram adquiridos, instalações de treinamento foram expandidas e modernizadas, e mais oficiais foram designados para trabalhar com os animais. Roberto foi promovido a tenente e recebeu a responsabilidade de supervisionar todo o programa canino K9 em São Paulo, uma posição que ele aceitou com orgulho e humildade. Thor, agora com 8 anos de idade, continuou em serviço ativo, embora Roberto fosse cada vez mais seletivo sobre quais operações seu parceiro participava, querendo preservar sua saúde e bem-estar. Mas, sempre que havia um caso particularmente complicado, um que exigia aquela sensibilidade especial que apenas Thor parecia possuir, ele estava lá, pronto e capaz. O vínculo entre homem e cão havia se tornado lendário dentro da corporação. Jovens oficiais que estavam começando no programa canino frequentemente pediam para observar Roberto e Thor trabalharem juntos, estudando a linguagem silenciosa que havia se desenvolvido entre eles ao longo de anos de parceria. Um ano após o caso inicial que desencadeou toda a operação, a Polícia Federal organizou uma reunião especial. Todas as famílias que haviam sido afetadas ou que haviam ajudado na investigação foram convidadas para um evento privado, longe dos olhos da mídia.
Era uma oportunidade para eles verem como suas contribuições haviam feito diferença real no mundo. Durante o evento, um vídeo foi apresentado mostrando depoimentos de oficiais de polícia de diferentes países, todos falando sobre como a Operação Guardião Inocente havia ajudado a resolver casos em suas próprias jurisdições. Um detetive da Espanha falou sobre como as informações recuperadas dos dispositivos apreendidos ajudaram a desmantelar uma célula de falsificadores de documentos em Barcelona. Um agente do FBI descreveu como os dados levaram à recuperação de milhões de dólares roubados de uma empresa de tecnologia em Silicon Valley. Uma oficial da Polícia Federal Argentina explicou como 3 crianças que haviam sido sequestradas foram encontradas vivas graças a informações contidas nos servidores de Leonid. Ver o impacto completo de suas ações foi profundamente emocional para todos os presentes. Beatriz, agora com 9 anos e significativamente mais madura do que era 1 ano antes, segurou a mão de sua mãe enquanto assistia ao vídeo. "Mãe", ela sussurrou, "nós realmente ajudamos todas essas pessoas?" Mariana abraçou sua filha, lágrimas de orgulho e gratidão rolando por seu rosto. "Sim, meu amor. Você, eu e o Thor e todas essas pessoas maravilhosas aqui, nós fizemos algo importante. Nós ajudamos a tornar o mundo um pouco mais seguro." No final do evento, houve um momento especial reservado para Thor. O pastor alemão, agora um pouco mais grisalho ao redor do focinho, mas ainda forte e alerta, foi chamado ao centro da sala. Roberto o conduziu com orgulho, enquanto o diretor-geral da Polícia Federal apresentou Thor com uma medalha especial, criada exclusivamente para ele, a Medalha de Mérito Excepcional em Serviço Canino, a primeira vez que tal honraria era concedida a um animal em toda a história da instituição. A medalha foi cuidadosamente fixada no colete de Thor e o cachorro, como se entendesse a solenidade do momento, permaneceu perfeitamente imóvel, sua postura orgulhosa e digna. Todas as crianças presentes no evento foram convidadas a se aproximar e acariciar Thor, tirar fotos com ele e agradecer pessoalmente ao herói canino que havia salvado tantas vidas. Thor aceitou toda a atenção com sua graça característica, sua cauda balançando constantemente, lambendo ocasionalmente as mãos pequenas que o tocavam com admiração e carinho. Beatriz, que havia sido a primeira criança que Thor alertou sobre, foi a última a se aproximar. Ela carregava algo nas mãos, um pequeno presente embrulhado em papel azul. "Sargento Roberto", ela disse timidamente, "eu fiz algo para o Thor. Posso dar para ele?" Roberto sorriu calorosamente. "Claro, Beatriz, tenho certeza de que ele vai adorar." Beatriz se ajoelhou ao lado de Thor e desembrulhou o presente. Dentro estava um retrato que ela havia pintado com suas próprias mãos, mostrando Thor como um super-herói com capa voando pelo céu, protegendo crianças pequenas abaixo. As cores eram vibrantes, a técnica claramente amadora, mas cheia de amor e gratidão genuínos. "Eu sei que cachorros não podem ver cores direito", Beatriz explicou seriamente. "Mas eu queria que você soubesse como eu vejo o Thor. Ele é meu super-herói." Roberto pegou a pintura com cuidado, emocionado demais para falar por um momento. Thor lambeu o rosto de Beatriz, fazendo-a rir, e então descansou sua cabeça grande no ombro dela em um abraço canino. "Obrigado, Beatriz", Roberto finalmente conseguiu dizer. "Isso vai ter um lugar de honra em nossa parede em casa. E sempre que eu olhar para ela, vou me lembrar de por que fazemos esse trabalho, para proteger crianças maravilhosas como você." Enquanto o evento chegava ao fim e as famílias começavam a se despedir, havia um sentimento palpável de fechamento e gratidão no ar. O trauma que todos haviam experimentado não havia desaparecido completamente, provavelmente nunca desapareceria totalmente, mas havia sido transformado em algo diferente. Havia se tornado uma história de resiliência, de comunidade, de bravura e de esperança. Naquela noite, quando Roberto finalmente chegou em casa com Thor, ele pendurou a pintura de Beatriz na parede de seu escritório, exatamente ao lado de todas as suas comendas e certificados oficiais.
Sua filha Laura, agora com 10 anos, olhou para a pintura com curiosidade. Papai, uma criança fez isso? Roberto assentiu. Uma criança muito especial que o Thor ajudou a salvar. Laura acariciou a cabeça de Thor, que havia se deitado no tapete após um longo dia. O Thor já salvou muitas pessoas, né, papai? Sim, ele salvou e continuará salvando enquanto puder. Roberto olhou para seu parceiro Camino, pensando em todas as aventuras que haviam compartilhado, todos os perigos que haviam enfrentado juntos, todas as vidas que haviam tocado. Thor olhou de volta e naquele olhar havia compreensão mútua, respeito profundo e um vínculo que transcendia as barreiras entre espécies. Não eram apenas oficial e cão policial, eram parceiros, amigos, irmãos de armas. Nos meses e anos que se seguiram, a história de Thor e da Operação Guardião Inocente continuou a repercutir muito além das pessoas diretamente envolvidas. Escolas em todo o Brasil começaram a incorporar lições sobre segurança digital e consciência sobre estranhos em seus currículos. Pais se tornaram mais vigilantes sobre quem tinha acesso a seus filhos e suas pertences. Aeroportos em todo o mundo implementaram protocolos de segurança aprimorados, especificamente projetados para detectar o tipo de contrabando que havia sido descoberto. A unidade canina da Polícia Federal recebeu pedidos de dezenas de outras agências policiais para ajudar a treinar seus próprios cães e oficiais nos métodos que haviam provado ser tão eficazes. Roberto viajou para Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e muitas outras cidades, conduzindo workshops e seminários, sempre com Thor ao seu lado como exemplo vivo do que um cão policial excepcional podia alcançar. Documentários foram feitos sobre o caso, livros foram escritos e a história foi usada em cursos de treinamento policial ao redor do mundo como um estudo de caso sobre a importância de confiar nos instintos de animais treinados e a necessidade de colaboração internacional para combater crimes cibernéticos modernos. Thor se tornou, de muitas maneiras, o rosto público da unidade canina da Polícia Federal Brasileira. Mas, apesar de toda a fama e reconhecimento, ele permaneceu fundamentalmente o mesmo, um cão dedicado, leal e incrivelmente intuitivo que fazia seu trabalho não por glória ou reconhecimento, mas porque era isso que ele havia sido treinado para fazer e porque havia um vínculo inquebrável entre ele e o homem que o guiava. Quando Thor finalmente se aposentou do serviço ativo aos 10 anos de idade, foi com todas as honras que um oficial veterano mereceria. Uma cerimônia de aposentadoria foi realizada, com centenas de pessoas comparecendo para prestar seus respeitos a um verdadeiro herói. Beatriz e sua mãe estavam lá, assim como Amanda e seus filhos, e dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Thor ao longo dos anos. Roberto fez o discurso de despedida, sua voz quebrando de emoção. Thor não é apenas meu parceiro de trabalho, ele é minha família, é o irmão que eu nunca tive, o amigo que nunca me decepciona, o herói que todos deveríamos aspirar a ser. Ele me ensinou mais sobre lealdade, coragem e dedicação do que qualquer ser humano poderia. E embora ele esteja se aposentando do serviço ativo, ele nunca se aposentará de ser meu melhor amigo. Thor viveu seus anos de aposentadoria na casa de Roberto, mimado e adorado por toda a família. Ele passava seus dias descansando ao sol no jardim, brincando gentilmente com Laura e seu irmão mais novo, Pedro, e ocasionalmente visitando a sede da Polícia Federal, onde novos recrutas caninos ainda o tratavam com o respeito reverencial devido a uma lenda viva. Quando Thor finalmente faleceu aos 13 anos, cercado pela família que o amava, foi uma perda sentida não apenas por Roberto e sua família, mas por toda a comunidade policial e pelas muitas pessoas cujas vidas ele havia salvado. Um memorial foi erguido na sede da Polícia Federal em São Paulo, uma estátua de bronze de Thor em sua postura característica, alerta e vigilante, com uma placa que dizia: Thor, 2012-2025, guardião dos inocentes, protetor dos vulneráveis, herói verdadeiro.
Seu legado viverá em cada vida que ele salvou e em cada oficial que ele inspirou. Beatriz, agora uma jovem de 16 anos estudando para entrar na universidade, visitou o memorial logo após sua inauguração. Ela ficou ali por longos minutos, lembrando daquela menina assustada de 8 anos que Thor havia salvado, pensando em como sua vida poderia ter sido diferente se não fosse pela dedicação daquele cachorro extraordinário. Ela colocou flores aos pés da estátua e sussurrou: "Obrigada, Thor, por tudo." Anos depois, quando Beatriz se formou na universidade com um diploma em Ciências da Computação e Segurança Cibernética, ela frequentemente contava a história de como um pastor alemão e um sargento dedicado da Polícia Federal haviam mudado o curso de sua vida. Ela escolheu sua carreira especificamente para ajudar a combater o tipo de crime que quase a transformou em uma vítima involuntária. Thor me salvou fisicamente naquele dia no aeroporto, ela explicava aos seus colegas. Mas ele também me mostrou um caminho. Ele me mostrou que cada um de nós, não importa quão pequeno ou assustado possamos nos sentir, pode fazer diferença no mundo. Podemos ser heróis à nossa própria maneira. Roberto, que continuou servindo na Polícia Federal por mais 15 anos após a aposentadoria de Thor, sempre manteve a pintura de Beatriz em seu escritório. Trabalhou com muitos outros cães ao longo dos anos, cada um especial à sua própria maneira, mas nenhum deles jamais poderia substituir Thor em seu coração. E então, queridos amigos que acompanharam essa história incrível até o final, eu quero fazer um último pedido a vocês. Se essa narrativa tocou seu coração, se você aprendeu algo sobre coragem, sobre confiança, sobre o vínculo extraordinário entre humanos e animais, por favor, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essa história com amigos e familiares, porque histórias como essa precisam ser contadas e recontadas. Elas nos lembram do que é realmente importante: proteger os vulneráveis, confiar em nossos instintos e nunca subestimar o poder de um coração dedicado, seja ele humano ou canino. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi o momento dessa história que mais te marcou? Você já teve alguma experiência em que confiou em seu instinto ou em um animal e isso fez toda a diferença? Compartilhe sua história nos comentários. Nossa comunidade adora essas conexões autênticas entre todos nós. Somos mais do que apenas espectadores. Somos uma família unida pelo amor por histórias reais que inspiram e transformam. Que a história de Thor nos lembre sempre que os verdadeiros heróis nem sempre usam uniformes ou carregam distintivos brilhantes. Às vezes, eles têm 4 patas, uma cauda que balança e um coração cheio de lealdade e coragem. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima história extraordinária!